If anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. They are also in NATO because for the US to stay safe, and by the way, Arctic region is evidence here, they need a secure Arctic, they need a secure Euro-Atlantic, and they also need to secure Europe. So the US has every interest in NATO as much as Canada and the European NATO allies. O secretário da NATO assume categoricamente que a Europa não se consegue defender sozinha e também deixa uma ressalva ao dizer que a América também não se consegue defender sozinha. Esta é daquelas afirmações que o mundo dos intelectuais e dos demais países estavam à espera há bastante tempo que a NATO pudesse dizer se de facto estava em condições de se defender sem a América. E se a América estava em condições de se defender sem a NATO, e aqui o senhor deu o peito à bala, assumindo que a Europa não se consegue defender sozinha. E que também a América não se consegue defender sozinha dos seus inimigos. E quem são esses inimigos? Estamos a olhar para a China e para a Rússia. Essas declarações são muito bem-vindas para a China e para a Rússia, porque também a China e a Rússia estavam já há algum tempo muito sedentas em querer ouvir da NATO estes pronunciamentos, porque apesar de à distância e por meio dos serviços de inteligência, a Rússia, a China, a América, a Europa conhecerem o potencial bélico de cada país, porque eles têm todos eles conhecem-se, ok? Todos eles têm pontos de observação via satélite, via terrestre, via digital, eles conhecem-se. Apesar das suas certezas obtidas por meio de espionagem, de serviços de inteligência, eles gostavam de poder ouvir diretamente da NATO, ou da China, ou da Rússia, qual é realmente a vossa capacidade de defesa ou de ataque. E o secretário-geral da NATO, ao dizer que nós não conseguimos defender sem a América, deu as cartas abertas à Rússia, à China, para saberem claramente da sua capacidade de defesa e de ataque. E deixa reserva para dizer que nós não somos tão fracos assim, porque inclusive a América não se consegue defender sozinha. É verdade ou falso? É um discurso, mas que tem ali um tom de verdade. Ele diz mesmo, né? Vocês que andam a sonhar que a América e a Europa não se conseguem defender sozinha, continuem sonhando que é verdade. Mas que também a América não consegue se defender sozinha. Logo, é uma declaração com duplo sentido. Ou seja, eu preciso de ti e também não preciso de ti. Preciso de ti ao dizer que eu, sem você, não me consigo defender. E porque para a América é muito mais vantajoso estar do lado da Europa do que da China e da Rússia, ele diz, eu preciso de você. Mas também eu sei que você precisa também de mim. Porque existem muitos interesses americanos na Europa. Existem muito mais interesses americanos na Europa. Aliás, até porque os maiores parceiros econômicos e militares da América são países europeus em detrimento dos países asiáticos e da Rússia. Ou seja, a América tem muito mais parceiros, tem muito mais negócios na Europa do que na China e na Rússia. Esta declaração também mostra até que ponto nós estamos divididos, separados. No início da era da globalização, esses discursos não faziam sentido. Estavam todos preparados, mas ninguém queria atacar e não havia motivos também. Nesta era pós-globalização, estamos aqui a olhar para 2014, quando a Rússia começou ataques à Ucrânia, depois de 2022, quando se intensificou, claramente estas declarações já estavam mais à flor da pele. Alguém já queria saber se de facto um ou outro está em condições. Agora, quais são as vantagens, as desvantagens e os impactos destas declarações para o resto do mundo? Não antes de lembrar que é importante você, meu chefe, colocar like neste vídeo, subscrever e partilhar, porque é assim que esse material aqui vai ser entregue a muito mais pessoas. Obrigado a você que colocou like muito antes de eu pedir, porque és o maior.
Os meus livros estão disponíveis todos na Amazon, podes comprá-los a partir do meu site, está aqui no meu site, ou então a partir do primeiro comentário, tem ali um link, clicas ali que eu falarei consigo pessoalmente. Também quero lhe convidar para fazer parte da Cérebros Comunidade, que é o meu grupo do WhatsApp privado, onde você receberá todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo e também comentários meus sobre os principais tópicos. Temos uma reunião mensal onde discutimos negócios, desenvolvimento pessoal, economia, política e geopolítica, lá onde você se alimenta, onde você ensina, também aprende. Por apenas 1.500 kwanzas ou 3 euros mês, venha fazer parte do maior grupo do WhatsApp, lá onde você coloca o teu cérebro ligado a trabalhar, aprendes, ensinas e não só. Muito obrigado. Entanto, eu estava, depois, né, que eu vi este post, a ler os comentários, okay? Esse post foi publicado pela Al Jazeera, eu penso, acho que afinal diz assim, e os comentários estavam sempre em volta do Who is the enemy? Who is the enemy? Quem é o vosso inimigo? Quem é o vosso inimigo? Okay? É claro que a Europa nunca vai dizer que Rússia é meu inimigo, a China é meu inimigo, porque não há declaração de guerra entre a China e a Europa, muito menos entre a Rússia e a Europa. Há uma tensão entre parceiros, não é? A Ucrânia e o parceiro europeia. E depois, estamos do lado da América, estamos a olhar da China, que vai apoiando a Rússia psicologicamente, financeiramente, também em certos negócios, não é? Ok. E belicamente também. Temos ali a Coreia do Norte, que vai apoiando a Rússia, não é? Mas não há uma declaração de inimizade entre a China, a Europa, a América. Isso não existe, ok? Tem interesses próprios, tem parceiros próprios e vão apoiando os seus parceiros. Em termos de impacto, fará com que todos nós nos sintamos inseguros, lá onde quer que estejamos. Porque quando essas potências começam a falar sobre e nos defendermos, nós não conseguimos, precisamos, demonstra que claramente a história da Terceira Guerra Mundial está muito eminente, está muito próxima. Isso cria uma insegurança geral. Leva inclusive as bolsas de valores caírem e leva inclusive os preços das grandes commodities, como por exemplo o ouro, a cada vez mais crescer. O ouro, o Bitcoin, tanto que o ouro está mesmo cada vez mais a crescer, o ouro, a prata e os Bitcoins, porque as pessoas, os empresários vão recorrendo para fontes de reservas de valores mais seguras possíveis, com bombardeamentos, com guerras várias. O ouro não estraga. Já as minhas ações na empresa X, não vou dizer aqui no nome de empresas para não suscitar também aqui outros problemas, as ações de algumas empresas vão fazer falência, porque uma bomba é uma empresa X, a empresa desaparece, uma bomba na base de dados X, a empresa de X desaparece. Portanto, é muito mais seguro na fase de instabilidade os empresários recorrerem ao ouro, recorrerem à prata, recorrerem ao Bitcoin. Essa é a grande consequência. E fará com que o preço do petróleo, inclusive, pode, subir ou cair, aí já é uma questão também de procura e oferta. Os países que não têm petróleos procuram buscar pelas reservas, ok? Os países que têm petróleo procuram, quando percebem que há muita procura, aumentar os preços, ok? E aqueles países que já estão em conflitos, como países que estão já bem sancionados, queria dizer, como da Rússia, que têm petróleo mas não conseguem explorar, não conseguem vender, decidam vender o mais barato possível. Há países que têm petróleo, precisam vender o mais barato possível, porque precisam ter reservas em ouro, em dólar, por exemplo, como a Arábia Saudita, a Rússia tem petróleo e precisam vender. A Rússia tem petróleo, mas está sancionada e logo precisa vender para o último cliente o mais rápido possível e o mais barato possível. Então há aqui um conflito a nível de, por exemplo, o petróleo, porque há quem vai querer vender o mais rápido possível, poder ter mais reservas em ouro e reservas em dólar. Há quem vai querer procurar também, porque não tem petróleo em casa, para poder reservar também. Logo, esta quantidade de procurar e reservar fará com que o preço depois se defina um único preço, ok? Que nesse momento fica muito difícil dizer, de facto, com essas tensões o petróleo pode aumentar ou pode descer. Até porque também a perspectiva de descer é maior em função de que quanto mais há tensões, menos a produção. Os voos reduzem-se, as fábricas começam a ficar céticas na produção. Por que vou produzir mais carros se pode acontecer uma guerra? Por que vou produzir mais plásticos? As fábricas ficam na dúvida sobre a produção. Algumas preferem não produzir. E quando não se produz, não se gasta combustível. A questão do combustível fica muito em um gráfico muito duvidoso, a depender do dia a dia.
O que acontece hoje define o preço de hoje, de manhã para amanhã. Razão pela qual existe o mercado dos futuros, lá onde o petróleo é vendido no próximo mês ou nos próximos 3 meses ao preço de hoje. Daqui a março o petróleo vai custar 65 dólares o barril e as empresas, os países compram já no mercado de futuros, porque o dia a dia é muito claramente alterado o gráfico. Logo, já em termos de conclusão, esta é uma declaração muito forte, ok? O secretário-geral da NATO, penso, terá repensado muito bem antes de dizer o que disse, porque deixou as cartas à mesa sobre claramente a situação de defesa e de ataque da NATO, deu oportunidade à China e à Rússia para conhecerem as suas fragilidades, ok? E penso que terá uma reserva sobre essas declarações. E a América, ouvindo isso, poderá também dizer, claro que não, que eu não preciso de vocês. Ok? E tanto que a América poderá ter razões, porque é o país que mais gasta com defesa, o país que mais vai gastar nos próximos anos com defesa, está mais preparado para as guerras, como costumamos dizer, os americanos nunca pararam de lutar, porque estão presentes em vários países em conflitos, diferente da Europa e da Europa que não lutam tanto, não é? Portanto, a Rússia e a América nunca pararam de lutar, porque os países em África, na Ásia, estão sempre em conflitos, estão lá os americanos a treinar, a fornecer armamento, a testarem armamentos, diferente da Europa, que durante muito tempo estava descansada na aposta apenas em soft skills. Portanto, vale aqui lembrarmos que a NATO é formada por pessoas de várias índoles e conhece claramente o impacto de qualquer declaração. Essas declarações aqui penso que foram bem premeditadas para que possam evitar qualquer misunderstanding, mal-entendido em volta disso, e também claramente já terão desenhado qual é a estratégia desta declaração, porque esses senhores aqui não falam nada sem pensar ou antes nada sem uma pré-consulta. Estamos juntos, faz um like, subscreva e até já.